Olá, aqui estamos novamente no nosso estúdio da Fórum TV com 15 minutos com o José Carmo. Olá, boa tarde. Semana passada tivemos um excelente programa onde conseguimos passar alguma mensagem e ontem tivemos o ser aqui na Fórum, o Dr. Pedro Mota Soares. Exatamente, a ser coerente com o que mostraste aqui sobre o C35. É um tema onde nós vamos acompanhar e, se calhar, vamos voltar a falar. Acima de tudo, também acho que a ideia foi ser factual. Acima de tudo, factual e naquele caso em particular, atendendo à sensibilidade do tema, não fazer grandes juízos de valor. Quando assim é, não há muito como fugir daquilo que era a realidade dos factos e do que era, de facto, o plano estratégico de transportes e infraestruturas, quer do anterior governo, quer do atual, que está em execução. Bem, nós hoje trouxeste um tema também muito atual. Sim. Foram empossados os novos ministros, secretários de Estado na remodelação do governo, a 6 meses, pensou 6, 7 meses das eleições. Isto foi o quê? Não, basicamente, e tem a ver um bocadinho com o outro tema que também vamos discutir aqui, que tem e relaciona-se com a moção de censura do CDS, mas começando de facto pela remodelação do governo, no fundo aquilo que se assiste é que estamos a aproximar de eleições. Portanto, este é um governo de combate político, não é um governo para executar, para fazer. É mais um governo para anunciar do que propriamente para fazer, ou seja, para fazer aquele que será depois o caderno eleitoral ou as promessas eleitorais do Partido Socialista. Há um cuidado de ter pessoas muito próximas de António Costa, e quando digo muito próximas, em geral, os ministros terão de gozar de alguma confiança e os secretários de Estado do Primeiro-Ministro, como é óbvio, mas enquanto que, provavelmente, quando existe mais tempo, assiste-se a um equilíbrio entre aquilo que são ministros claramente do partido e que no fundo estão ligados à máquina partidária e outros ministros mais técnicos, com competências mais técnicas. Aqui, à exceção de Nelson de Sousa, que claramente está, no fundo, tem mais a vertente técnica e está muito ligado aos fundos comunitários, os restantes ministros são ministros de índole política e, portanto, o Pedro Nuno Santos é claramente um homem do PS, que está muito tarimbado no combate político, que assume um ministério que até muda de nome para Infraestruturas e Habitação, na linha daquilo que o anterior ministro, agora candidato às europeias pelo PS, tinha anunciado. Vai haver, no fundo, apesar do anterior plano estar apenas executado em 20%, vão anunciar um novo plano, portanto isto é aquilo mesmo, não é para fazer, é para anunciar. Ademais, quer dizer é que até às eleições, basicamente, este governo não vai tomar nenhuma atitude, nem nenhuma estratégia para o país? Paulo, repara, a estratégia vai seguir aquela que tem vindo a seguir. Faltam 7 meses para as eleições, ou 10 meses para as eleições, mas se fizermos bem as contas, já estamos no final de fevereiro, portanto temos março, abril, maio, junho e julho. Porque depois temos também as eleições as europeias e pronto, sem contar com as europeias, mas sem contar com as europeias e com as regionais, aquelas que no fundo vão afetar o governo propriamente dito e que, portanto, naturalmente, a determinada altura, os próprios ministros e o primeiro-ministro têm que andar em campanha porque é, no fundo, o seu governo que vai ser escrutinado, não é? Portanto, já esquecendo as outras, que também ainda terá de haver tempo para isso, mas já esquecendo essas, a verdade é que temos um governo que, de funções efetivas, pouco mais terá do que 5 meses. Porque, como disse, março, abril, maio, junho, julho, agosto, férias, setembro é para a campanha, que as eleições são no início de outubro. Portanto, estamos a falar de 5 meses. Quando falamos de um Ministério de Infraestruturas e de Habitação, como agora lhe chamam, só para fazer o caderno de encargos e levar a concurso público, 5 meses não chegam. Portanto, este vai ser, aliás, daí a própria escolha do atual ministro, que efetivamente, como disse, é um homem de combate político, é um homem que está habituado a lidar, no fundo, até no Parlamento e depois agora também no Governo, com a oposição, com a crítica, com os jornalistas e, portanto, eu acho que este governo, acima de tudo, procura reunir pessoas próximas de António Costa, do círculo pessoal quase de António Costa. Repare, mesmo a escolha do Duarte Cordeiro para secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares também não é inocente, é um homem que vem da vice-presidente da Câmara de Lisboa, habituado a lidar, por exemplo, já com o Bloco de Esquerda,
e que tem que continuar a fazer aquilo que Pedro Nuno Santos já vinha fazendo, nomeadamente gerir os parceiros de coligação, isto numa fase em que os tem que manter interessados até ao momento em que ou precisa deles ou não precisa deles e que só vamos descobrir quando chegar à altura das eleições. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que este é de facto esse governo preparado para eleições, preparado para tentar minimizar as gafes e maximizar aquilo que são oportunidades políticas do ponto de vista de campanha e, portanto, é isso que se vê e a escolha de pessoas muito próximas ligadas à máquina do PS revelam isso mesmo e esse cuidado. Eu posso tirar uma conclusão disso. O que me estás a dizer é que não interessa a qualidade técnica dos ministros, o que interessa é as pessoas de confiança para ir para um combate político. A qualidade dos ministros para determinadas funções relacionadas com a reeleição mais do que a qualidade técnica de execução e que no fundo acaba por ser a determinada altura um risco maior ter ministros muito técnicos que a determinada altura podem dar respostas que do ponto de vista eleitoral são um risco, sem dúvida. A dona Joaquina pode conhecer o Cristiano Ronaldo, agora o ministro se calhar não vai conhecer, mas tudo bem, é uma à parte. É possível. E é por causa disso que o CDS apresentou uma moção de censura? Não, Achas a moção... que é uma boa oportunidade para apresentar? Eu acho que a oportunidade é ideal, tanto é ideal que há uma remodelação do governo. Eu acho que, acima de tudo, e havia há dias quem classificasse a moção de censura do CDS como um nado morto, mas que, curiosamente, depois de 2 dias depois, o partido dessa pessoa veio a confirmar que iria apoiar esta moção do CDS. Repare, numa lógica em que nunca se poderia apresentar uma moção de censura a um governo que tivesse uma maioria parlamentar, então, quer dizer, não haveria grandes formas de protesto sobre a forma de atuação do governo. Mas, mais do que até evidenciar esse protesto por parte do CDS, eu acho que numa situação como esta, em que nós assistimos, por exemplo, ao proliferar de pré-avisos de greve, só o ano passado houve cerca de 260 pré-avisos de greve, este ano já vai em 112. Eu ainda há dias ouvia, creio que foi Vasco Lourenço, afirmar que isto eram greves de direita. Eu conheço greves dos trabalhadores, agora greves de direita é uma coisa extraordinária. Ou seja, quando os governos são de direita, as greves são legítimas. Quando os governos são de esquerda, as greves são de direita, que é uma coisa que eu não sei o que é. Mas, de qualquer das formas, o que isto vai obrigar é precisamente aos parceiros da coligação a revelarem-se e a tomarem uma posição e a serem ou coerentes ou incoerentes com aquilo que afirmam. Eu ainda há dias, e nem sei se foi hoje ou ontem, via uma afirmação do PCP que dizia que o PSD, CDS e PS apenas estavam preocupados com a consolidação orçamental. Ora, vamos lá ver. Ainda há pouco mais de um mês, 2 meses, foi aprovado o Orçamento de Estado para 2019, com um voto favorável do PCP. Então, como é que agora o PCP pode vir dizer que, pelo menos, o seu parceiro de geringonça apenas está preocupado com a consolidação orçamental quando eles votam a favor? Da mesma forma que vamos vendo, não é, que eu saiba, a greve dos professores continua a ser liderada por Mário Nogueira, que também, tanto quanto sei, é militante do PCP, não agora de repente não é de direita nem se afiliou num partido de direita. Portanto, o que nós temos, o que serve esta moção de censura, para além de evidenciar situações em que de facto tem havido alguma agitação social, mas que resultam de falhas graves, como por exemplo ao nível do Sistema Nacional de Saúde, temos esta situação da ADSE, que também é uma situação grave e que urge ser resolvida com diálogo e não, no fundo, com situações em que há um extremismo de parte a parte que depois não se consegue conciliar, mas resultam essencialmente de falhas e, nomeadamente, de várias cativações que foram sendo feitas e que se tornaram efetivas e em cortes efetivos de despesa. E, portanto, demonstrando que, afinal, a austeridade que se dizia apenas ser exclusiva do anterior governo não foi embora, aliás, se calhar até está tão ou mais austera neste momento do que era no passado, porque o que se está a assistir é às falhas nos serviços, por exemplo, no investimento público, em que já estamos a anunciar novamente um novo plano de infraestruturas e de equipamentos, mas em que, por exemplo, na ferrovia, dos 2.000 milhões previstos, temos apenas 5% executado. Portanto, quer dizer, quando se vê esta falha dos serviços, quando se vê esta contestação, no fundo, esta moção de censura, no limite, servirá para os parceiros
e que suportam a solução de governo que temos se revelem e se manifestem e demonstrem a coerência entre aquilo que eles fazem e aquilo que eles efetivamente depois dizem ou vêm a pregoar para fora, no fundo, para as pessoas. E, portanto, desse ponto de vista, acho que é uma moção que aparece na altura certa. Tanto é uma altura certa que há uma remodelação governativa e que, no fundo, também vem demonstrar que o governo que entra, como falámos há pouco, é um governo muito orientado para a proteção do Primeiro-Ministro, para a proteção do PS num ano de campanha eleitoral, e, portanto, desse ponto de vista, acho que esta moção aparece na altura certa, do modo certo. Naturalmente, se for rejeitada, mas será com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda e, portanto, ficaremos de facto esclarecidos quanto àquilo que eles pensam entre aquilo que eles pensam e aquilo que eles fazem. É uma forma de mostrar o CDS que está unido. O CDS está unido. Tá, eu acho que sim. O CDS, no fundo... esta questão da distrital que tínhamos a Cecília, repara, deputada, e era basicamente ligada à presidente do CDS e de repente aparece alguém como o Dr. Fernando. Paulo, eu acho que no fundo, repara, a alternância e as soluções de várias, digamos, correntes são saudáveis nos partidos e são recomendáveis. Eu acho que no CDS, sendo um partido mais pequeno, talvez seja mais normal haver a questão das listas únicas, mas não me choca, nem acho que venha nenhum mal ao mundo haver várias listas concorrentes a um determinado lugar, e acho que só é bom que assim seja, porque é um sinal de vitalidade do partido, é um sinal de que há mais pessoas a pensar e a querer encontrar soluções para o partido. E desse ponto de vista, acho que foi ótimo haver não só 2 listas à distrital, como também houve 2 listas à Conselhia do Porto, por exemplo, e até noutras conselhias mais pequenas, falando aqui do nosso distrito. E, portanto, desse ponto de vista, acho bem. E não é uma solução estranha, nem tem que haver desunião. Repare, no PS tivemos a situação do António José Seguro e do António Costa. No PSD tivemos, ainda agora, no fundo, uma tentativa de quase usurpação do poder que Rui Rio ganhou em eleições e que até levou à saída de Pedro Santana Lopes, que constitui um partido novo. Portanto, no CDS... ainda que haja algumas ideias diferentes daquelas que a líder tem apresentado, eu acho que elas têm sido debatidas, têm sido discutidas. Haverá, como eu, pessoas que acham que a representatividade dos deputados deve ser mais local do que nacional. Há outros que acham que, de facto, a cota nacional deve prevalecer sobre a local, mas é para isso que cá estamos e vamos discutindo. Agora, daí a falar em... Vai aparecer alguma oposição mesmo à líder do partido. Repara, começa a aparecer um movimento do século XXI. Não, sim, Paulo, mas mesmo dentro do CDS sempre houve outras correntes, e nomeadamente, por exemplo, em termos daquilo que é a representatividade do Congresso, aquela lista que tem um maior peso em termos de oposição, se lhe quisermos chamar assim, à líder, que é encabeçada pelo Filipe Lobo Dávila e que conquistou 20% dos votos em Congresso e, portanto, desse ponto de vista tem bastante mais representatividade do que outras. Agora, eu acho que são todas legítimas e todas devem expor as suas ideias e os militantes decidir em consciência aquilo que querem apoiar e onde é que querem estar. Eu acho que isso faz parte, no fundo, da vitalidade do partido, daquilo que é o funcionamento orgânico dos partidos e ainda bem que assim é. Muito bem, nós também tivemos com o Dr. Pedro Mota Soares e numa conferência sobre a Europa organizada pela Conselhia do CDS aqui de Paredes, e não podemos esquecer da doutora Cátia, do Núcleo Vilela, que convidaram e falaram sobre os temas aqui regionais. Parece-te a ti que o CDS cada vez quer estar mais perto das pessoas com este tipo de ações, de vez de fazer grandes campanhas com outros atos, querem ir diretamente, confronto com as pessoas e ouvi-las? Não, repara, eu acho que isso tem sido, de facto, uma das características do CDS, tem sido a tentativa de aproximação às pessoas. E repare, por exemplo, a doutora Assunção Cristas tem calcorreado o país com a iniciativa Ouvir Portugal, já esteve aqui no Porto
e noutros distritos aqui vizinhos e, portanto, desse ponto de vista, tem sido uma iniciativa que tem sido bastante meritória e que tem tido uma adesão significativa. Relativamente a esta situação em concreto, os eurodeputados, ou os candidatos a eurodeputados, neste caso, têm de facto de estar disponíveis para ouvir as pessoas e não apenas, no fundo, estar atentos àquilo que se passa em Lisboa ou até na cidade do Porto, enquanto cidade, mas deslocar-se aos distritos e deslocar-se às concelhias mais pequenas. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que esta iniciativa é de louvar e acho que é sempre bom sabermos, sejam os candidatos a eurodeputados do CDS, sejam os outros, o que é que eles querem relativamente à posição de Portugal na Europa, porque é fundamental, no fundo, percebermos onde é que queremos estar e quais são as consequências disso e, portanto, acho muito importante que sejam feitas iniciativas destas, sejam elas do CDS, do PS, do PSD e até do PCP ou do Bloco de Esquerda. Eu acho que é sempre bom as pessoas estarem informadas e, acima de tudo, saberem em que é que vão votar. E acabamos por aqui. Obrigado. Até para a semana. Este foi o 15 Minutos com José Carmo, uma rubrica semanal onde discutimos política, cultura e economia sobre o nosso país. Já sabe, pode acompanhar este programa e outros através da MEL ou então das redes sociais, ou muito fácil, www.forumtv.pt. De uma distância, estamos em sua casa. Uma boa tarde.